Mas Cristo veio para destruir as obras dele. Não estou contando só um lado da moeda, né? O que principal para nós, 1 João 3, 8 a 10, ele diz isso: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? Do Éden, desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não pode viver. Pois o que permanece nele é uma divina semente, ele é incorruptível. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então o inimigo sabe disso. Não é a pessoa que vem, é a pessoa que pertence, a pessoa que assume, confessou, recebeu novo nascimento, não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Não dá mais espaço para o diabo. Nasceu de Deus. Versículo número 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Se você nega a Jesus, atenção, hein? Você não está praticando justiça. Nem aquele que não ama. Se você não pratica o que Deus mandou, e se você não ama, diz que não procede de Deus. Pastor, mas eu não gosto daquela irmã que está ali. Você não procede de Deus. João chegou a dizer que quem não ama é assassino. Então, nós não devemos subestimar esta realidade. É porque as igrejas fazem depois, tira-se sacudimento, tenho aqui um encosto. Eles brincam com isso. Satanás ensina os líderes a brincarem com isso, que é para subrepticiamente sentar e se ostentar, como se Deus fosse. Não podemos subestimar esta realidade. Paulo disse em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Matar, roubar e destruir. Quando é que começou? No Jardim do Éden. Há quanto tempo? 6.000 anos atrás. Exatamente, incansavelmente. Ele bate, ele atira setas, porque não é uma pessoa real, isto é espiritual, amado. Por isso é que Paulo diz, revestimos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o irmão que está aqui do meu lado, não é sangue nem carne, é que potestades, principados, dominadores deste mundo de trevas, tenebroso e forças espirituais do mal, Paulo diz, não ignore esses desígnios. Pastor, mas o senhor está falando isso, mas não tem nenhum problema com isso. Olha, eu já sou crente há 10 anos, eu não estou nem aí, nunca tive nenhum problema, nenhuma luta. Atenção, não brinque com isso. Se você diz que nunca, você não está vivendo o reino. Olha o que Paulo disse, quanto ele sofreu, perseguições, ataques, patrícios, traições, afundou de barco, foi chicoteado, foi traído, foi enganado. Estamos falando do apóstolo São Paulo, a figura mais expressiva depois de Jesus na Bíblia Sagrada. Ele tem desígnios, e eu vou lhe dizer, é uma luta sem fim. É conforme diz o Apocalipse, até ele ser amarrado e depois jogado no lago do enxofre. É uma luta, Deus, Satanás e o homem. Então o inimigo é a personificação do mal em espírito. Ele é um adversário, ele é confusão, mas ele é um espírito real. Em Jó 1,7 diz, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Foi ele que tentou pessoalmente a Eva, pessoalmente, não enviou um principado, uma potestade, ele pessoalmente. Foi ele que pessoalmente tentou Jesus. É ele que tenta perverter a palavra,
É ele que se opõe à palavra. Veja, em 1 Tessalonicenses 2,18 diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, olha, Paulo queria viajar para uma outra cidade. Ele diz que Satanás barrou o caminho. Mas quem era ele? Tinha uma arma? Era uma pessoa? Não, isto é espiritualmente falando. Barrou. Em Mateus 13:25 disse: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quem é o trigo? É a igreja. Então ele vem e semeia joio. O joio é aquela pessoa que chega à igreja e começa a murmurar. Você já viu o altar da igreja? Já estou olhando para lá. Hoje é muita vaidade, né? Podia botar um drywall sujo, uma madeirite. Eles põem um telão. Mundo morrendo de guerra, eles com um telão. Olha, tocou música, ele vai chegar. Olha a vaidade dele, como é que é, olha. E o irmão do lá, realmente é isso mesmo e tal. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Vai lá fora com uma coxinha. Vamos dar uma farra, vamos dar um rolé. Vamos na cidade olímpica, hoje tem um show. Aqui dentro da igreja, você está perdendo o seu tempo. Vamos sacudir o esqueleto. Vamos dançar. A pessoa vai, estava na igreja fiel, hein? Tem muita gente do outro lado que diz que é crente cristão. Não tem nada de raiz na obra de Deus. Aí quando vem o adversário, pum, a queda a ruína é anunciada, o desastre é anunciado. Eu não brinco.